Olá pessoal, tudo bem? Como vai você? Que maravilha falar com você mais esse dia. Tá um frio intenso aqui em Blumenau, mas muito gostoso. Graças damos a Deus por tudo, né? Pelo verão, pelo inverno, né? Pelo outono, pela primavera. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. O título do que eu quero conversar com você hoje é bem duro, né? Mas é importante a gente frisar isso, colocar isso em nossa mente. O título é: não é o quanto devem para você, o quanto as pessoas devem para você, né? Mas sim o quanto Deus pagou por você. Se você olhar essa ótica, né, você vai perdoar as pessoas. Você vai perdoar mais, porque você vai se doar mais, vai doar mais os seus bens, vai doar mais o seu tempo para as pessoas. Quando você mudar a ótica, né, mudar a visão, né? Eu também pensava de um jeito, mas lembra que eu falei para você, quando você estuda e ler a palavra de Deus no Espírito, quando Ele ensina a verdade e muda tudo aquilo que nós imaginamos, né, como ser humano. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê que é totalmente ao contrário. Não são os nossos pensamentos que é alto, mas são os pensamentos de Deus. Então não é o quanto as pessoas te devem, quanto elas devem para você, mas é o quanto Deus pagou, né? O quanto você deve para Deus, e Ele não te cobra nada por isso. Tem uma história bíblica que ele conta que um senhor perdoou uma grande dívida do seu devedor. Vamos dizer que o cara devia 1 milhão para ele, e ele foi lá e perdoou essa dívida. Só que essa pessoa que foi perdoada, que saiu da cadeia, né, porque o seu senhor perdoou a dívida, ele foi cobrar. Quando ele saiu de lá, ele foi cobrar uma dívida que alguém devia para ele, que uma pessoa humilde, simples, devia para ele, de 100 reais. Olha que coisa. O senhor dele perdoou uma dívida dele de 1 milhão de reais. E ele então, ele não tinha como pagar essa dívida, ele ia ficar preso por resto da vida dele. Mas quando ele sai de lá, quando ele é perdoado, ele vai cobrar o outro menorzinho do que ele uma dívida de 100 reais. Você consegue lembrar de uma história muito famosa, bíblica, que mudou a história da humanidade? Todos nós éramos devedores a Deus e não tínhamos como pagar essa dívida. Mas Cristo foi lá e pagou duramente essa dívida com sangue. Imagina se alguém está devendo para você dinheiro, que não é nada, é papel sujo, né? O maior problema da humanidade, as discussões, as mortes, são por dinheiro, porque as pessoas não se doam, não perdoam, querem receber a qualquer custo, né? E acaba matando, sendo um inimigo por causa disso. Assim como eu devo, tem muitas pessoas que devem para mim. Mas pergunta se eu estou cobrando alguém, pergunta no meu bairro, na minha cidade, se eu estou cobrando alguém que me pague, porque eu sei que da fonte de onde sai, né, que alimenta a minha vida financeira, é uma fonte inesgotáveis. Os problemas financeiros que nós passamos não é problema da fonte, é problema de ensinamento, disciplina, porque Deus cobra isso da gente de uma forma educacional, para a gente se educar. Então Deus não vai educar você com picanha na mesa, Deus vai educar você na escassez, que é ali que você vai enxergar os ensinamentos de Deus. Mas essa história é para refletir sobre, não é o quanto me devem, mas é o quanto eu devo, o quanto a dívida enorme que eu tinha com Deus.
E ele eliminou essa dívida, pagou essa dívida. O filho dele veio e morreu por mim, não com dinheiro, mas com sangue. Quando nós lemos, nós gostamos muitas vezes de citar versículos bíblicos tal, e colocar, né, na rede social, tal, na nossa mente, mas nós não cumprimos ela. Por isso que Deus fala que nós erramos, porque não conhecemos. Conhecer não é somente ler, é você conhecer de fato, colocar na mente e praticar essa palavra. Então, quando a Bíblia fala, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, todas as pessoas que me devem, eu perdoo. Eu perdoo. Se a pessoa vai pagar ou não, não faz diferença. Porque da onde vem a fonte, da onde a minha vida financeira é alimentada, não, é inesgotável, não tem fim. Ela vem de Deus. Deus sabe por que aquela pessoa não conseguiu pagar. Mas a minha parte, das minhas condições, eu não posso ser calhorda de falar assim, não vou pagar porque não quero pagar. Nós vamos ter condições de pagar todas as nossas contas, porque nós vamos ter contas até morrer. E depois que morremos, se você não tiver uma boa herança, você ainda vai deixar contas para as pessoas que vão ficar aí. Você vai para o bem, vai para o céu, espero, mas as contas ficam para outras pessoas que vão ter que pagar o caixão, funeral, isso, aquilo outro. Espero deixar para minha família um bom seguro. Mas Deus sabe que o maior seguro é Ele. Então reflita sobre isso. Não é o quanto devem para você, mas é o quanto você perdoa as dívidas. Perdoa. Assim como Deus perdoou, perdoe. Você vai se sentir melhor e você vai ter mais bens ainda. Isso é uma certeza. Que Deus abençoe. Um bom dia. Leia a Bíblia no Espírito.